Olá, seja muito bem-vinda aqui no nosso Papo na Fé, minha amiga Gi, empreendedora, mulher de Deus, e vai ter muita coisa linda para compartilhar com nós aqui nesse programa. Então seja bem-vinda. Obrigada, é um privilégio estar aqui. Já vai fazer um ano que a gente, né, tá Tenta tentando marcar. marcar, mas eu creio que esse é o momento, né? Exato. Deus sabe a hora certa para tudo, né? Tem coisas que a gente fica esperando, que a gente fica ansiosa querendo fazer, mas é tudo no tempo certo, né? E eu creio que esse tempo é o tempo pra gente bater esse papo aqui. Sim. Gi, a gente começa esse programa, eu começo, né, sempre perguntando como Deus entrou na tua vida. Então eu queria que tu contasse pra nós. Eu me converti com 13 anos de idade, me batizei com 15 anos. Porém, a minha família não era convertida, né? E aí, entre idas e vindas, eu posso dizer que hoje eu tenho 39 anos e há 8 anos eu tive a minha real conversão, o meu real encontro com Deus, né? De poder realmente buscar na Bíblia direções vindas dos céus, me prostrar diante de Deus, né? Então, faz 8 anos que eu considero que realmente eu tive esse encontro com Deus. Mas que privilégio desses 13 anos, né? Foi através de amigas de escola. Olha Me só. levava, passava em casa, eu tenho uma irmã gêmea. Que nem eu, é uma coisa em comum, né? E aí elas passavam em casa, que eram irmãs, o pai e a mãe, e aí a gente ia pro culto, era uma alegria, porque era um meio também de sair de casa, né? E eu creio que também era aquela época ali, né, era necessário, né, para nossa vida, pelo que a gente passou, né, meus pais na época se separaram, né, e então eu acho que há momento para todas as coisas, né, Sim. Então a gente aprendeu muito lá atrás, porém tivemos algumas saídas, porém Deus nos escolhe desde o ventre da nossa mãe, né, então... Exato. O filho que é filho, ele nunca vai ser ex-filho, né? Não. E aí Deus me resgatou e hoje eu posso dizer que eu não tenho como eu ser alguém ou fazer algo se não for na presença de Deus. E me fala uma coisa, tu é paulista, né? Sim. E quando tu conheceu Jesus foi em São Paulo? Foi em São Paulo. E como vocês chegaram aqui no Rio Grande do Sul? Eu faço expansão de franquias a nível nacional, né? Essa é a minha carreira profissional até então, né? Há 16 anos eu exerço essa função. E eu conheci o meu esposo através do meu trabalho. E até uma colega de trabalho, ela falava, Gil, você vai encontrar alguém na igreja ou no trabalho? E encontrei o Jefferson no trabalho. E eu tive uma certeza, né, que ele era o marido que realmente eu tinha desenhado para Deus. E em 3 meses a gente casou. Eu larguei tudo. Rápido! Eu larguei tudo e vim morar no Rio Grande do Sul. Há 5 anos eu resido aqui. E aí larguei CLT, fui empreender. E aí Deus realmente me tirou de onde eu estava ali. Da tua zona de conforto. Da zona de conforto, literalmente. Para realmente desenvolver tudo. Igreja, família, né, crescer e desenvolver em tudo. E ter um tempo para todas as coisas, né? Que nem eu digo, a família é Deus, família, né? Trabalho, igreja, mas ele coloca tudo no lugar, ele começa a nos mostrar o que é prioridade. Então a gente vai se ajeitando, né, no tempo dele, conforme a agenda dele, e porque a gente tem que estar suscetível, né, ao que Deus quer para nossa vida, o que ele nos orienta. E nós temos que andar em obediência para poder seguir aquele propósito, aquele chamado, né, que Deus tem para todas nós, né, para a nossa vida. Então, depois disso, então foi tudo junto. Igreja nova, trabalho novo, tudo marido, novo. Tudo novo. Tudo novo. Tudo novo. E é interessante porque a gente passou pela enchente agora, né? Sim. Nós perdemos tudo, né? E Deus também me direcionou para tudo novo novamente. Olha aí, mas é isso que ele faz. E Deus nos direcionou para uma nova geografia, um novo trabalho. Tudo novo de novo. Tudo novo, tudo novo. E eis-me aqui, né? Tu também mudou de trabalho agora? Também. Então, assim,
é um desafio, né? Mas eu tenho plena convicção que Deus, ele capacita o escolhido. Ele não escolhe o capacitado. Porque se ele fosse escolher o capacitado, eu não seria. Eu não estaria aqui hoje. Com certeza. Né? Então, assim, eu tenho vivido um dia de cada vez e realmente disposta a servir e testemunhar as grandes obras que Deus está fazendo na minha vida e pode fazer na vida de qualquer pessoa. Porque eu era uma improvável e hoje eu sou uma provável, porque Deus está comigo. Amém, amém. E agora tu mudou de cidade também, né? Porque era de Canoas, né? Morava em Canoas, bem aonde está a nossa igreja, lá Embaixada da Fé, né? E ficou tudo embaixo d'água. Sim. E nessa época tu estava em São Paulo. Estava em São Paulo. Graças a Deus que tu não vivenciou isso, porque foi uma cena de guerra, né, Gi? Na verdade, eu vivenciei alguns segundos, né? Porque foi assim, foi uma quinta-feira, eu liguei pro Jefferson, meu esposo, às 20 horas, ele estava deitado, e ele falou, vou ficar aqui. Deram o toque de recolher faz uma hora, mas os vizinhos vão ficar, eu vou ficar aqui. Eu falei, tudo bem, né? Aí ele me mandou uma foto e aí já tinha água na guia da nossa casa. E aí eu falei, amor, sai daí que não vai ter como, né? E aí passou uma hora, eu liguei pra ele pro vídeo. Então na hora que ele tava guiando o carro ficou entre águas, né? Ele não conseguia, com a pressão da água, ele não conseguia abrir a porta do carro. E eu vivi assim, eu falo que segundos de pânico, né? Porque o carro parou, ele não tinha abrido o teto solar. E né, o carro não ligava, e da mesma hora que eu falei, eu vou desligar e vou pedir ajuda, surgiu um carro que guinchou assim, ó, debaixo de água, colocou uma corda e puxou o carro, e ele conseguiu abrir o teto solar e subiu, né, e saiu por cima do carro. Então eu não estava presente. Dentro da garagem? Não, isso foi na rua. Na rua? Porque ele saiu de casa, em casa, na frente de casa não tinha tanta água, mas na hora que ele saiu do bairro, o carro já, na verdade, não ficou até o teto, mas ficou em uma altura que ele não conseguia abrir a porta. Mas graças a Deus que tu e a Bibi não estavam. Então, eu sempre vou para São Paulo em maio, no Dia das Mães, e dessa vez em janeiro eu combinei com a minha sobrinha, eu falei, eu vou antes para comemorar seu aniversário, Isa, dia 28 de abril. Então eu fui dia 26 de abril para São Paulo. E aí, no dia 3 que aconteceu, eu já estava lá. Então, eu vejo que lá em janeiro, Deus já estava nos preparando para algo que realmente a gente teria que viver. E eu vi o cuidado de Deus, né? Então, mesmo eu não estando com a Bibi aqui, né, nessa situação. Tu tava vivendo junto mas eu com tava ele, com vivendo. certeza, é a tua casa, né? O teu marido, as tuas coisas. É uma vida, como, né? Mas com certeza. É uma vida. E isso a gente não vai esquecer, né? Não. Mas quando tu retornou, aí tu decidiu a não ficar mais em Canoas. É que assim, a nossa casa era alugada e não tinha como ficar, porque ela passou 25 dias debaixo d'água e não tinha porta, janela. Então, para consertar, ficava inviável a gente... a dona do imóvel não queria, no momento, arcar com essas despesas. Não tinha condições, né? E a gente decidiu, a gente viu também, né, Claro. que também era um tempo novo, sabe? Porque Canoas, infelizmente, a gente tem que ser realista, né? Ainda as pessoas estão sofrendo as consequências da enchente. Com certeza. Muito comércio fechou, né? Nossos vizinhos, tem muitos vizinhos que não retornaram para casa. Porque com trauma, a umidade da muito casa... tempo embaixo d'água. Então, eles vão voltar só no verão. Porque ainda a casa não conseguiu pintar, não conseguiu receber pintura. E condições financeiras para isso também, né, Gi? Porque Canoas foi uma das cidades mais abaladas e também essa destruição toda, ela levou mais tempo para água baixar, né? Foi um dos lugares, foi Canoas. Sim, demorou igual a nossa casa, né? Ficou 20 dias, 25 dias debaixo d'água, até baixada pra gente poder entrar. Na verdade, a gente entrou, mas na rua ainda tinha água. Sim. Não é fácil, mas tudo a gente leva um aprendizado, né? Sim. E se a gente não tá na presença de Deus, não tá com Deus, a gente fica em pânico, acha que Deus não existe, que não está conosco, mas sim, Ele tá. Mas eu posso dizer que eu não murmurei em nenhum momento. E quando aconteceu,
o meu pai falou assim pro Jefferson, ele falou assim, filho, vem pra cá, pra São Paulo, eu vou te buscar. E, né, na metade do caminho, ver como que faz. E aí Deus tinha orientado ele e colocado no coração dele a palavra de Orias, né? Porque quando Davi pediu para Orias ficar com Batseba, ele falou, não, eu não posso deixar meus irmãos na guerra. Né? Então foi muito forte. E o Jefferson falou assim, amor, eu recebi a palavra. Eu não vou deixar as pessoas aqui. Você tá bem, a Abigail tá bem. Então, o que eu puder fazer aqui, eu vou fazer. E aí ele foi pro galpão, né, ajudar algumas pessoas, alguns conhecidos com ele, né, foi direcionando, né? O pessoal da igreja também ajudando. Então, a gente viu desde o começo a direção. Eu de lá de São Paulo, como eu era uma pessoa do Rio Grande do Sul lá, também participei de algumas entrevistas de jornal, TV, rádio. E aí começou um mover das pessoas também para nos ajudar financeiramente. Isso foi lindo também. Foi muita doação, né? E aí eu fui vendo que Deus estava no controle. Só que assim, é claro que a gente só sente o que perdeu quando a gente, no dia a dia, né? Exato. Então, às vezes eu tô lavando uma louça, eu vou fazer um macarrão, não tenho o pegador de massa. Aconteceu isso. Então, os detalhes. Os detalhes. Mas enquanto tava, que aí a gente via a gente pior, aí você fala, meu Deus. Ainda bem que eu te sirvo, né? Ainda bem que eu tenho a ti. Que ele traz essa paz, né? Esse conforto pra gente, que ele tá no controle. Senão a gente se desespera. Sabe que tu comentaste agora dele não ir, né? Pra São Paulo. O Jeff, aconteceu a mesma coisa com nós. Graças a Deus aqui nós não fomos afetados. Porque se nós fôssemos, porque a gente mora num lugar muito alto aqui em São Leopoldo. Sim. São Leopoldo inteiro estaria embaixo d'água. E aqui foi afetado 80% da população. Meu Deus. Então esses 80% vieram para os 20%. Sim. Então aqui ficou super lotado. Eu nunca vi tanto carro na rua. Tanta gente caminhando. Sabe? Era uma zona de guerra. Sim. E pessoas, né, perto de nós diziam, por que vocês não vão pra praia? Não vão pra casa de vocês, tem as crianças, lá vai ficar tranquilo. Lá tem água, né? Exato. Não. Eu disse, porque se a dor do outro não faz me mover, dor... Não, que cristão tu é? Nós vamos ficar aqui pra ajudar. E a igreja ajudar. é isso, eu falo que a igreja é nesses momentos. Porque, o que acontece, pastora? É igual a esmola não, a esmola, a oferta, quando você dá para uma pessoa, você dá, quando tá transbordando, é fácil. Claro. Mas na hora que realmente as coisas estão apertadas e você dividir o que você tem, o Jefferson falou, ele falou assim, amor, eu vou dividir o que eu tenho. Exato. Né? Então, e aí eu ligava pra ele com um casaco novo, que casaco é esse? Ele, eu ganhei. Então, aqui assim... acontecia isso também. E tu sabe que aquela rotina, ela levou mais de quase 30 dias. Nós não fazíamos mais nada senão ajudar, né? A gente fez um centro de distribuição aqui, daí ficou pequeno. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, como tem gente boa. Sim. Pessoas que a gente nem imaginava, né, traziam doações, aí ficou pequeno. E como a nossa igreja era em Canoas, que também embaixo d'água, também foi afetada. Nós vamos ajudar a comunidade aqui, ajudar as pessoas aqui. Porque a gente também estava ilhado, a gente não podia sair de São Leopoldo. Então a gente, né, arrumou uma igreja no centro de São Leopoldo, a gente começou a abastecer e ajudar as pessoas. Só que chegou um ponto assim que eu me preocupei, eu digo, até quando vai isso? Porque nós não trabalhamos mais, né? Naquela época. Era só ajudando as pessoas. Claro que hoje continua, mas mudou. Agora a emergência não mais é de comida, né? De roupa, de acomodar as pessoas num lugar seguro. Isso vai levar um bom tempo, né? Para reconstruir tudo. Mas Deus tá no controle. Sim. Tá no controle de tudo. É isso que nos conforta. E eu tenho, assim, até Deus tá me constrangendo de começar a gravar, né, e publicar no meu Instagram sobre o Deus de proezas, Deus de provisão. Porque Deus, eu posso contar, assim, mais de 10 testemunhos do que Deus fez com a gente. Ele me dá coisas, assim, que não era pra... Tipo, naquele momento eu nem tava pensando naquele sonho, né? Então conta um pra nós aí que eu fiquei curiosa. Tem um sonho que Deus realizou,
que foi surreal, assim, que eu pude, naquele momento, descansar. Eu e o Jefferson, a gente tinha um painel no nosso escritório, né? Onde a gente desenhou, a gente colocou fotos dos nossos sonhos. Eu, Gislaine, como mulher, né? Coloquei lá a bolsa, as viagens, né? As coisas que eu sonho, o dente. Os seus desejos. Os meus desejos. O Jefferson colocou o dele, a Carol. E a gente colocou os nossos projetos como igreja, como família. E tudo que concretizava, a gente colocava em cima desse painel. E aí tá. E aí na semana da enchente eu fui convidada para participar de uma célula, né, num culto lá em São Paulo. Lá em São Paulo. E aí tá. E aí essa amiga minha, dona de uma boutique, e ela separou algumas coisas para mim, e aí na hora de compartilhar a palavra, o pastor levou a palavra e no final cada um contava o que achou da palavra, e a palavra era sobre a adoração. E aí eu comentei, eu falei assim, gente, domingo a minha casa ficou submersa, no domingo eu fui ao culto e eu chorei, a minha gratidão por estar ali na igreja era muito grande. Então eu chorava com a minha bebê no colo, Tu assim. sentia que era teu conforto ali, que Deus estava te consolando. E eu lembrei da palavra que muitos procurarão e não acharão. E eu falei, meu Deus, Rio Grande do Sul tá passando por isso. Porque não tinha igreja, a nossa igreja estava 3 metros debaixo d'água, né? Eu teve um momento que eu liguei pro Jefferson contando de algumas experiências com Deus, e ele falou assim, amor, eu queria tanto estar na mesma fé que a sua. E aquilo me abalou muito, né? Então a minha gratidão era imensa. Porque ele estava na linha de frente, ele estava vendo. É diferente. É diferente. É muito quando diferente. A gente vê na TV, Exato. É totalmente diferente. E aí ele pegou... E aí eu comentei isso, eu falei, gente, eu nunca venho pra Rio Preto, né, pra São José do Rio Preto nessa data, contei toda a história, eu falei, mas eu vim, olha a ousadia, eu vim pra ficar 2 semanas com uma mala de 10 quilos, eu sempre compro mala extra, e aí eu vim só com a bolsa da Abigail, eu não trouxe perfume, não trouxe chinelo, né, vou usar das irmãs, da mãe, né. E aí aconteceu isso, e eu só com uma malinha, e eu falei, meu Deus, se eu tivesse trazido a mala maior, tinha trazido mais coisas, né. E aí a minha amiga começou a chorar e eu não entendendo. E aí ela me chamou, ela falou assim, Gi, é o seguinte, Deus me constrangeu na hora que eu fui separar umas roupas da loja pra ti. E ele falou pra eu te dar um perfume. E eu falei, não vou dar um perfume, é algo pessoal, né? E Deus constrangendo, ela arrumando aquela mala e Deus constrangendo, dá o perfume pra ela. E aí ela falou, Gi, agora... E aí eu pedi pra Deus confirmar se você... né, se era pra te dar o perfume. E eu pude escutar da tua boca que você trouxe uma mala pequena e você não trouxe perfume, não trouxe chinelo. E eu falei, amém. E na hora que ela me deu o perfume, eu falei, amiga, fica tranquila que esse perfume eu já usei. Olha aí. Não era desconhecido pra mim. É claro que não era algo... É o cuidado de Deus, o detalhe, né? Eu não iria hoje comprar um perfume de 500 reais. Claro, eu entendo. Né? Mas era algo que não era desconhecido. Sim. Mas o testemunho não é esse. Quando eu cheguei em casa, minha irmã foi me mostrando as roupas, eu dando de mamar pra nenê, e aí a minha irmã veio com uma bolsa. E aí ela falou assim, olha aqui, você ganhou uma bolsa. Eu amei. E na hora que ela me mostra a bolsa, eu falei, não acredito. E aí a minha irmã, eu falei, Gisele, você lembra do painel? Ela falou assim, lembro. E aí eu falei assim, então, Gisele, a bolsa tá no painel. E o painel que vocês colocaram. Isso foi na tua casa lá de Canoas, né? Isso. E aí, quer ver? A bolsa aqui. Olha aí. Uma bolsa da Chanel. Linda. Né? Olha só, cuidado. E aí, na hora, o Espírito Santo falou assim, você tá vendo? Até o que você hoje nem tá pensando, tô te dando. Descansa. Eu sou um Deus de provisão. Mas assim, ele foi de arrepiar, eu comecei a chorar, liguei pro Jefferson, amor, você não sabe o que eu ganhei. Você acredita? Aí, porque a gente disputa, Não, mas eu te entendo e a gente consegue perceber que, eu sei que tu não tá falando da bolsa em si. Não. É do detalhe particular de Deus contigo, diz assim, se eu tô te dando agora um carinho daquilo que tu me pediu, que tu colocou no painel, o que eu não vou estar cuidando da tua casa? Do teu marido, Sim. Das tuas coisas. Era uma coisa, era um detalhe. É um detalhe. Que Deus estava dizendo, eu tô contigo, mimo de Deus, né? Mimo de Deus. Eu falo que é Deus purinho. Claro, com certeza. E assim, muitas coisas, sabe? Esses dias mesmo, quando a gente entrou nessa casa nova, eu tava lavando minhas panelas.
E eu chorando, assim, por dentro, machucada, porque minhas panelas da Tramontina, linda, tava toda arranhada, horrível, assim, com crosta porque é o barro Ficou que embaixo d'água, fica né? tudo, ficou encrostado nas Sim. coisas. Então você lava e fica aquilo. E eu conversando com Deus, ai, Senhor, o Senhor sabe o quanto eu e meu marido gosta de receber as pessoas na mesa. A nossa mesa é tão. A gente é sempre usado na mesa, né? E eu conversando com Deus. E aí, isso no sábado. Na segunda-feira, uma amiga minha me manda uma mensagem. Gi, você perdeu seus eletros? Como que tá? Eu falei, não, perdi, mas aí a gente vai comprando, né? Tem algumas coisas. A gente foi abençoado com Pix, mas, né? Não deu pra comprar tudo, mas, né? E ela falou assim, não, eu quero... Aí eu falei assim, mas eu tô chateada com as minhas panelas. Aí eu, né, como amiga, né? Desabafando. Claro. Aí ela falou assim, Gi, me manda a foto das panelas que eu vou te dar. E aí eu falei, não, as panelas não, me dá outra coisa. Porque as panelas que eu quero é mais de R$1.600. E aí ela falou, não tô perguntando o preço. E aí, só que aí eu vi 2 trabalhar de Deus, né? Você ser humilde o suficiente pra realmente, igual eu, um tempo atrás, eu não mandaria foto das panelas pra ela. Mas Deus me falou, não. E na hora que ela falou, você merece, eu escutei, sabe assim, quando eu falei, não, é Deus. E aí, mandei a foto pra ela. E, na verdade, eu mandei um link que tava uma promoção na internet, R$1.000 o jogo. Eu falei, né? E aí ela falou, daqui 20 dias eu chego as panelas. Eu amei. E aí, naquela semana, eu fui em uma loja comprar umas coisas de cozinha. E aí, eu vi o jogo de panela 1.690. E mostrei pro Jefferson. Eu falei assim, amor, olha, a diferença é muito grande, né? Pela internet. Aí ele falou assim, Gislaine, será que você não mandou o link fake pra ela? Eu falei, meu Deus, já comecei a dobrar o joelho, né? E aí, Aí na segunda-feira, o Jefferson falou assim, amor, as suas panelas chegaram. E aí eu desci assim, né, que o nosso quarto fica em cima, desci na sala, e aí aquela caixa da Tramontina, na hora que eu abri, o Espírito Santo falou assim, você tá vendo? Eu ponho o preço que eu quiser. Você viu na loja 1.690 e a sua amiga comprou por R$1.000. E aí eu falei, uau... De novo, sabe? O mimo. Que coisa boa. É igual eu falo assim, hoje a gente vive tem algumas prioridades, né? Com certeza. Mas assim, essas coisas que Deus nos propõe, e foi várias, shampoo, uma moça me abordou e falou, Gislaine, você tem shampoo? Eu falei, não, tô usando da minha irmã. Ela falou, não, pera lá, me deu um shampoo e condicionador. No outro dia eu fui lavar o cabelo, e aí, secando, eu falei, nossa, meu cabelo tá maravilhoso, né? Tá sedoso. E aí, o Espírito Santo falou assim, você tá vendo? Um shampoo de R$10 também lava o seu cabelo. Porque ela me deu um shampoo, aquele seda babosa. Lá em São Paulo, custa R$15 o shampoo e o condicionador. E aí, eu falei, meu Deus, e eu sempre comprando um shampoo de 100, de 50, R$100. Então, sabe? Então, Deus nos mostra. Até um shampoo de R$15, shampoo e condicionador de R$15, né? Deus nos abençoou, né? Um cafezinho preto vindo da viagem, o Jefferson abasteceu, ganhou um café, e aí eu pedi 2, só que um eu ia pagar. Eu dei a ficha pro rapaz, e aquela fila no Graal, que é né, uma cafeteria conceituada, e o atendente falou assim, não, tô te dando. E aí eu fiquei sem graça, né? Porque eu não tava pedindo. Com isso, claro, eu não tava pedindo. Óbvio. Eu não tava mal arrumada, não, sabe assim? Porque às vezes, né? Eu te entendo. E aí você começa a julgar. Tu vê a graça de Deus ali, né? E aí eu falo, meu Deus, né? Deus tava... Deus nos cuidando em tempo tudo. todo. Em tudo. O tempo todo. Isso é lindo, né? Não tem como não esquecer. Então é sobre isso, a gente né? É sobre isso, é sobre ele. É sobre ele. Porque às vezes a gente dá tanto valor pra algo que uma coisa simples faz a mesma coisa. Sim. E é Deus que nos mostra. Né? A valorização. O que a gente tem que priorizar, o que a gente tem que valorizar. E isso a gente aprende só com Deus. Tendo experiências. Mas pra gente ter essa experiência, a gente tem que ter intimidade. Tem tanta gente que chega pra mim, né? Tu sabe que eu mentorio muitas mulheres, elas falam, eu queria tanto que Deus falasse comigo, como fala contigo. Eu digo, sim, mas ele fala contigo também. Aí elas se admiram. Eu digo, mas será que tu para pra escutar? Ou é só tu que fala, é só tu que pede? É porque às vezes a pessoa fala, mas não para pra ouvir. Exato, não tem aquela intimidade. Sabe, às vezes as pessoas ficam tão preocupadas com o que Deus tá fazendo na vida dos outros, mas ele também quer fazer na tua. E às vezes ele tá fazendo. E ele tá e não tá enxergando, porque de repente não é da maneira que ele queria, que ele tá enxergando, ou que ele colocou na cabeça que tem que ser, mas o plano não é nosso.
é de Deus, né? Sim. É de Deus. Aí também tem muita gente que questiona, falando, Deus não ouve as minhas orações. Como assim? Ele ouve e atende todas. Só que, às vezes, o sim dele vem como um não e a gente não entende. É. Mas ele vai olhar pra ti e vai dizer, Gi, sabe por que eu não tô te dando isso? Porque eu sei que lá na frente tu vai mudar de ideia. Então espera. Não é a hora. Tu não vai querer depois. Ele sabe Sim. de todas as coisas, Eu, né? quando eu orava para engravidar, eu orava também para Deus me desenvolver, né, na igreja, como filha, né? Uhum. E aí eu vejo que hoje ele tá me usando, sabe? É um Hoje processo, é o né? processo. Então hoje eu sei. Hoje eu saí da minha casa, eu falei, eu não posso ir lá na pastora sem levar o mimo. Uhum. E aí Deus me falou, ó, leva uma bala pra ela. Eu falei, meu Deus, mas aquela mulher tão maravilhosa, né? Tão usada, né? Imagina. Como que eu vou chegar lá com uma bala 7 belos? Capaz. E E eu amo. parei na metade do caminho e trouxe numa alegria, assim, ó. Porque eu tenho certeza que é o cuidado de Com Deus. certeza. É aquele cuidado que ele tá tendo contigo. Ele também tá fazendo, não é o valor. Não, Sabe? Não é o valor. Se tu chegasse aqui e dissesse, me desse um abraço e uma oração, também valeria. Entende? Porque é o cuidado. é o cuidado. Isso é lindo. Isso é É. lindo. E eu adoro Sete Belos. Adoro, adoro. Então é isso que é o lindo que Deus faz, sabe? É a gratidão. Não que a gente faça algo para receber Não, algo em troca, não. mas a gente ter isso no coração, reconhecer, sabe? E princípios também. Ontem a gente tava lá no condomínio, né? E aí conversando sobre as coisas de Deus. E aí eu falei, gente, pode falar que eu sou fanática, que eu sou fanática mesmo por Deus. Isso aí, o Fábio fala isso. Porque não tem como a gente não falar das coisas de Deus. Não, não tem. Não tem como. A gente recentemente, né, tu sabe que teve um casal que perdeu um bebezinho, Sim. né? E aí O Fábio até foi. E aí nós convidamos eles assim, desde que a gente engravidou junto, né? E aí a gente Eles estão depois indo lá na igreja ainda? Sim. E aí desde que aconteceu Eu nem essa sabia que tu tinha contato com fatalidade, eles. então, e eles foram em casa, eles saíram de casa 3 da manhã. E a gente falando das coisas de Deus. E aí a Eles foram irmã, agora? sim, Que legal, que bom vocês dando esse apoio. sim, aí eles foram, acho que E é sexta-feira em perto, né? Porque eles casa. moram na Lomba, vocês no Sim. Hamburgo. E aí foi maravilhoso. Foi maravilhoso o tempo junto. Olha Então é só. sobre isso, sabe? Então não tem como a gente não falar das coisas de Deus. E até pra quem não é crente, né? É tão Claro. bom que aí as pessoas falam assim, mas como assim? Eu acho que as pessoas, na verdade, não entendem, né? 100% do que, né? Das proezas de Deus. Sim. Né? É porque eles acham que Deus é um Deus distante, mas ele é um Deus de perto. E quando a gente começa a relatar, a falar da nossa vida, do que Deus transforma, do que ele faz, as pessoas, elas têm um pouco de dificuldade de acreditar que esse Deus, ele é poderoso e ele tá ali com a gente, né? 24 horas. Sim. É difícil processar. É difícil. É. E a gente tem que falar. É para isso que Deus nos usa. Até a bebê, né? Um casal de amigos nossos, o Alcindo e a Esther, eles sempre falavam, né? Que orava pela barriga da filha quando a netinha tava na barriga. E aí a gente aprendeu com eles. E aí sempre orando pela Abigail. Uhum. Hoje a nenê tá com 1 ano e 2 meses e a gente nunca foi pro hospital com ela. Olha Esse só. final de semana, eu fui pro hospital com gripe. E peguei dela. E ela tá lá linda, maravilhosa. Glória Tomou a Deus. um antialérgico, um remedinho, já tá boa. Então é sobre isso, sabe? Porque ela vive nesse ambiente. É. Nesse ambiente onde tem Deus. Sabe que a gente tava conversando há pouco, até gravei a Manu aqui, né? No nosso programa que vai. É surpresa. Já ia dar spoiler aqui do programa. Mas ela lembrou que a primeira palavra que ela falou, quando, né, era pequenininha, ela não tinha 1 ano ainda, foi amém. Amém. A Bibi fala amém. Amém. A Ela primeira abençoa, palavra, põe ela a mão lembrou. no- Claro que ela não lembra dela falar isso, ela lembra Sim. de nós contar. Porque ela já nasceu num lar cristão, né? Quando a gente se converteu, o Murilo tinha 3 anos. Mas eu posso dizer que também, Sim. né? Sempre na presença de Deus. Mas a Manuela, Desde o ela foi o ventre. presente. Desde o Porque eu não ventre. podia engravidar, né? Daí Deus me curou. Aí eu engravidei da Manu, imagina, 9 anos depois, que eu não imaginava. Então, assim, foi um presente de Deus. Então, nós sempre orava, né? A gente conversava com ela na barriga. Então, ela sempre teve essa atmosfera.
essa paz, Deus dentro da nossa casa. Então ela já estava habituada, porque as crianças, elas não fazem aquilo que tu fala, mas sim o que elas vivem. Então ela estava já acostumada a ver nós, antes de comer, nós orar. E aí o Fábio orando assim, do nada, sabe aquela coisa, ela já estava esperando, imagina, ela tinha uns 10 meses, e ela deu aquele grito, amém, Amém. sabe? Então foi tão lindo, é uma resposta para nós. Sim. É uma resposta Sim. de Deus, né? Porque a primeira... nós somos a primeira influência deles. É o pai, a mãe, a família, né? Sim. Porque depois, quando eles entram na escola, já vai para um outro momento. É que aí abre o leque de informação. Exato. Mas daí a segunda referência é a escola. Né? Então a gente tem que abastecer mais os nossos filhos. Tu vai ver que tu vai chegar nessa fase. Então é tão lindo, porque eu via o Murilo, ele tinha uma Bíblia, que ele rasgou toda uma Bíblia em imagem e ação. O Alex não era nem convertido ainda e deu pra ele, o padrinho dele, né? E o Alex e a Val deram. E ele levava. Sabe, pequenininho, ele tava acho, na terceira, quarta série. Ele levou até o 9º ano. Tu sabe que aquela Bíblia, ela ficou toda rasgada de tanto que ele lia. E depois a Manu, quando entrou na escola, sabe, orando pelos bichinhos, cantando louvor no recreio. Por quê? Ela leva o que ela aprendeu de casa. Sim. Então não tem presente maior, Gito, que isso. Não tem preço, né? Não tem preço. Não tem. E a Abigail, todo dia eu abençoo ela, né? Eu falo que ela não fica doente, porque todo dia, na hora que ela acorda, eu ponho a mão na cabecinha dela e falo, Deus, em nome de Jesus, eu consagro o dia da Abigail a ti. Amém. Abençoa ela. Em nome de Jesus. Amém. E aí, na hora que eu falo amém, ela fala amém. Ela respira assim. Ai, todo dia, toda manhã. E ela tá acostumada com isso, com essa atmosfera, com esse ambiente. Ela se sente segura quando tu ora, né? E tu sabe que eu tava até comentando, porque as meninas, né? Nós temos filhas, elas se espelham muito em nós, né? Então, eu digo, a Manuela, ela é o meu xerox, assim, né? Eu digo... Pra mim, quer ver um dia se eu não tô muito bem, é só ficar perto da Manu. Porque eu sou maravilhosa, eu sou a pessoa mais linda, que ela quer ser eu quando crescer. Sabe? É tão bom ver isso. Eu digo, Senhor, obrigada por esse cuidado, sabe? Eu não posso ficar doente porque ela fica preocupada, ela chora, mas é esse cuidado, né? Agora, essa semana até aconteceu um problema de saúde com ela, que eu fiquei bem preocupada, mas ela é muito grudada em mim, né? Mas tinha que ser eu que tinha que levar. Então ela estava segura quando eu estava na sala lá para ela fazer exames, ela fez ecografia, ecografia e raio-x. Eu brinco que xerox, tava falando pra ela, Manu, vamos fazer um xerox. Agora eu fiquei com xerox na cabeça. E ela fazia, mas por quê? Porque eu tava passando essa segurança pra ela, porque ela é pequenininha, né? Sim. E aí eu brinquei, eu digo, aqui nós vamos fazer um xerox da tua barriga. Ela dava risada, ela nem sabia o que era. Mas é isso, esse cuidado. E esse cuidado que a gente tem com as nossas filhas, a gente passa essa segurança. E isso é o que Deus faz nas nossas vidas. Né? Por quê? Porque a gente tem intimidade com ele. Quando a Abigail nasceu, eu lembro que eu gravei, né, claro, aí depois eu posso compartilhar, mas assim, na hora que eu vi ela, eu falei assim, ai, o narizinho que nem do pai. Mas eu orava na gravidez inteira, porque eu sou apaixonada pelo meu marido, e aí eu falava assim, ai, Senhor, eu quero um filho que seja igual ao pai, inteligente, bonito, do olho azul nem tanto, né, porque aí vai dar muito trabalho pra mãe. E aí até o olho veio, né? Até o olho. Então, eu falo assim, que tudo que a gente pedir e desenhar, ele nos dá, né? E aí o filho, ele é a herança do Senhor, né? Então eu vejo que ela é o xerox do pai, porém, igual tu falou, né? Com a convivência, como eles vivem mais com a gente, né? Então tem muita, ela é bem mimosinha, bem carinhosa, né? E essas coisas de Deus, assim, que eu sempre leio o meu salmo, né? O 91, a minha oração diária, eu sempre... que tem oportunidade, às vezes eu oro antes ou depois que ela já acordou, mas assim, sempre tem oportunidade, eu oro junto com ela. E então eu vejo que algumas coisas assim é a mãe, né? Com certeza, nós somos referências para elas, assim como pro menino é o pai. Dizem assim, o menino quando é pequeno, sim, o Murilo foi um grude comigo quando era pequenininho. Depois eles vão tendo mais referências, gostando mais das coisas com o pai. Com o pai, né? E eu vejo muito isso no Murilo, os dois são muito grudados. Então é o Murilo e o Fábio e eu e a Manu, né? A menina, e aí eles saem, daí eu digo, Manu, vamos ver um filme, né? Vamos fazer alguma coisa. Ela adora, porque ela sabe que aquele momento é nosso. Sabe? E ela sabe que tem tempo, que a gente prioriza isso. Nós temos uma agenda bem corrida, mas eles entendem. Sabe? Essa semana não deu, mas a gente vai tirar um dia. Então ela sabe esperar, porque às vezes não é tanto
a quantidade de tempo. Porque ela pode estar comigo todos os dias e eu... Isso é superficial, né? Exato, sabe? Eu não conversar, ou eu estar distraída, não estar com ela. Não é só a presença física, Sim. mas ela fica tão É feliz. o tempo da qualidade, né? Tempo de qualidade. Mas aí quando eu digo, Manu, hoje é só nós duas. Nós vamos fazer um programa, porque às quintas-feiras o Fábio grava, né? Em Porto Alegre sai ele e o Murilo. Então ela fica feliz, porque ela sabe que é o nosso tempo, que a gente vai ver um filme, que a gente vai estar junto, a gente vai orar. E ela gosta disso, ela fica nessa expectativa. Mas ela também entende que quando não dá, não dá. Por quê? Porque ela sabe que a gente dá prioridade. Sim. Então isso é lindo, né? A gente Sim. vai aprendendo com as crianças e esse também. tempo de qualidade a gente tem que ter com, né, como casal, Exato. com a família, com os nossos pais, né, com os irmãos da igreja. Eu costumo dizer assim, eu e o Jefferson também, né? A nossa agenda, todo dia tem alguma coisa. E aí eu falo, amor, a gente não pode desperdiçar o nosso tempo. Ou viver por viver, ou, né? A gente tem que realmente direcionar. Exato. Porque, igual tem aquele ditado, né, que fala, quando você não sabe aonde você quer ir, qualquer lugar serve, né? Então, a gente tem que ter uma organização do tempo. Eu falo muito sobre isso, né? De organizar o tempo, né? A agenda. Mas quem tem que estar em primeiro lugar nessa agenda, o teu dia é Deus. Meu Deus. Porque Ele vai cuidar do teu dia. Né? Eu falo, o Fábio gosta muito de falar que a melhor invenção que teve, né, da humanidade foi a agenda física, e eu concordo. Sabe por quê? Porque ela tá ali, tu tá visualizando. Mas nessa agenda, tu também tem que colocar Deus. Porque ali tu coloca as tuas prioridades. Então, isso é interessante. Eu sou tão assim da agenda, porque a minha fica aberta no dia, e aí eu vou riscando. Eu coloco o post-it também na minha geladeira, sabe? Pra não esquecer, assim, as coisas importantes. Então, eu sou de visualizar, né? Eu tenho que estar visualizando. E parece que quando as minhas coisas estar na agenda, parece que o meu cérebro fica mais tranquilo. Não fica tudo, não posso esquecer, porque tu ocupa um espaço no cérebro pra isso, né? Sim. E às vezes eu dou era umas muito da agenda resbaladinha. física. Não, mas aí importante. Depois eu aprendi a agenda do Google e aí comecei, mas eu sinto muita falta. Não, eu já coloquei, mas não, pra mim tem que ser a física. Tanto é que agora, há pouco tempo, a gente foi na livraria, que é a Manu, comprando umas canetas lá, e eu já comprei a agenda do ano que vem, né? Uhum. E porque a gente precisa, sabe? Ainda mais a nossa vida que é muito corrida. O profissional, a igreja. Exato. E se tu não tá com a tua agenda organizada, tu te perde. Sim. Então isso, né? E Deus sendo a prioridade. Mas mudando um pouquinho de assunto, eu queria, assim, claro que tu já falou de um testemunho, mas tu lembra de algo, assim, que tu sentiu forte a presença de Deus? Dizer assim, aqui Deus estava comigo. Tu lembra de... tantos, né? Tantos momentos. Mas um, assim, que tu não esquece. Que eu não esqueço foi quando eu estava no culto de mulheres lá em São Jerônimo. E aí tava algumas profetas, e aí fizeram uma fila no final do culto para receber oração. E aí eu fiquei na intercessão ali, porque eu estava, né, auxiliando o pessoal ali do diaconato. E aí eu ali, né, com a mãozinha para cima, e falei, né, que legal, né, todo mundo recebendo oração. E aí o Espírito Santo falou comigo, e você não vai pra fila? E aí eu já comecei, que eu falo com Deus assim, ó, igual a gente tá aqui, eu tô falando com ele. E aí eu comecei naquela discussão, né, mas como assim eu tô aqui trabalhando, o que o pessoal vai pensar? E aí o Espírito Santo já, assim, né, sendo direto, tá? Mas e aí você tá pensando o que os outros vão pensar? E você não vai pra fila? E eu falei, ai, Senhor, e era uma fase que eu tava ganhando bem, né, no franchising. Tava tá tudo certo. Tá tudo certo. E aí... aí eu falei, mas o que eu vou pedir, né? Daqui a pouco vem uma voz audível, assim, filho. Eu falei, meu Deus, aí eu comecei a tremer. Eu lembro que eu só que assim, tudo isso acontecendo, a fila era gigante. Na hora que eu vi, eu já tava na frente da bispa de Brasília, Jaqueline. Eu tava nesse. Era uma conferência? Isso, foi na conferência de mulheres. Eu acho que nós estávamos ali na frente, agora eu lembro disso. E aí foi em novembro do ano passado. Isso. E aí eu peguei e pedi pra uma irmã. Aí, só que assim, eu escutei filho e eu olhei pra trás, o Jefferson tava lá no fundo. E era um culto que não tinha homem. Só que aí no final os homens iam buscar as esposas. E aí eu vi ele. E aí eu só peguei na mão de uma irmã assim, eu falei assim, chama o Jefferson que a gente vai receber uma oração agora. E aí ele veio. E aí na hora que eu falei isso, a bispa já estava na minha frente. Ela falou, fala, filha. E aí eu falei assim, olha, eu não ia pedir oração nenhuma, mas Deus me constrangeu e eu estou aqui. A única coisa que veio na minha mente era a palavra filho. E faz 3 anos que eu tô tentando engravidar.
E eu já fui em médicos, né? O médico fala que eu tenho um ovário de uma jovem de 18 anos, mas não sabe o porquê que eu não engravido. Meu marido já é pai, né? Porque eu sou, né? Eu sou o segundo casamento. E aí, só que nisso eu falando com ela, o Jefferson já tava do meu lado. E aí ela falou assim, filha, calma teu coração. E olhou pro Jefferson assim, vocês não têm nada. E o filho de vocês está mais próximo do que vocês nem imaginam. Mas eu vou orar por vocês. E aí tá, ela pôs a mão na minha barriga e eu vi, sabe quando você tá com a gente que é mulher, né, tem a cólica, né? Eu senti algo assim que como se fosse uma engrenagem. A engrenagem ela funciona assim, né? Então parece que tava meio o parafuso tava um pouco bambo e aí ajustou e aí eu senti algo assim que pôs no lugar e aí tá, fui embora. Aí em dezembro eu fui pra São Paulo, que eu sempre passo Natal. Um mês depois. Natal com a minha família. Foi ano passado, né? Isso. E aí eu tava grávida, ano retrasado. Ano retrasado. Não poderia ser o ano passado. Passa tão rápido, né? Foi o ano retrasado. E aí eu fui fazer o cálculo e a gente engravidou. Eu não sei se eu tava grávida naquela semana ali. Se eu já tava grávida naquele culto, né? Porque eu senti assim, e ela falou, e eu falei, amém. E tanto é que quando eu fui fazer o exame, eu não consegui ir no laboratório, porque era um dia antes do Natal. E aí eu comprei o exame de farmácia. Aí o Jefferson falou assim, mas eu sempre fiz primeiro de farmácia, deu positivo, e depois eu faço de sangue. Aí o Jefferson falou assim, já fez o exame? Eu falei, não, a Unimed fechou por causa que é um dia antes do Natal. Eu falei, mas eu tô grávida. E ele, mas como assim? Então por que a gente tá aqui? Então vamos fazer o teste de farmácia. Eu falei, vamos. Eu falei, mas você lembra que a profeta falou? Né, uma pessoa de Deus. Não, porque a gente não tem que ter dúvida nas coisas de Deus, né? E porque foi surreal aquele culto, né? Tu sentiu? Eu vi pessoas sendo curadas. Aquele culto pra mim foi assim. Eu vi pessoas que não andavam, né? Que não andavam a andar. Eu vi uma mulher que entrou porque eu tava na porta, ela acamada, sendo carregada pro culto e no final do culto. E eu vi e eu senti uma presença, foi assim. Então esse culto, esse dia pra mim foi assim, ficou marcado. É forte, né? As coisas que Deus faz no tempo dele, né? No tempo dele. Esses de repente Deus que ele faz na nossa vida, né? Sem a gente esperar. Tu tava numa fila, tipo, Deus te inquietou porque tu tinha que receber aquela bênção naquele dia. E ou até pra isso, quietar né? o teu coração, né? Eu costumo dizer que quem não é crente vai falar assim, é o sexto sentido, não é o sexto sentido, não. É Deus. É Deus. É Deus purinho. Claro. Eu também antes, quando não entendi, eu dizia, é o meu sexto sentido. É o meu coração falando, né? Mas não, é Deus. Porque ele nos mostra, é só a gente ter essa intimidade, né? Que a gente vê, a gente consegue sentir que ele tá ali o tempo todo. É a gente que não para pra escutar. E depois de tudo isso, né, que tu já contou, desse teu testemunho, de tudo que Deus tem feito, tu acha que tu descobriu já o teu propósito? Sim. O meu propósito é realmente, através da minha vida, compartilhar com as pessoas que Deus, ele é o mesmo. Mesmo de ontem? De ontem, de hoje e sempre. Então, quando eu aprendi a falar mais com Deus e menos com pessoas, a minha vida mudou. Então, hoje é sobre isso, sabe? Que não é, a Gia é mais bonita. Não, pelo contrário, eu tenho muita coisa pra ser lapidada. A gente tá sempre aprendendo, né? Pra ser moldada, né? Então, hoje eu vejo que o meu propósito é esse. Transformar vidas, né? Eu digo que o meu é. Transformar vidas. É sobre ele, né? E é claro que eu peço pra Deus, assim, que na verdade eu orei muito sobre isso, né? E aí eu peço pra ele todo dia me usar, mas me moldar, sabe? Me capacitar. Porque às vezes ele fala algumas coisas pra mim, assim, eu falo, meu Deus, mas como que eu vou falar? Às vezes não tem sentido, né? Mas não tem que ter sentido. Pra nós, pra nós. Tem. Que a gente, né, Deus às vezes dá uma palavra. Porque não tem a ver com a gente, Não, às vezes dá uma palavra e ele só fala assim pra mim, ó. Tu não tem que entender, tem que só entregar, porque a gente quer tentar fantasiar, né? Ilustrar. Mas será que eu vou falar? É Deus. É Deus. Ele que tem que entender, ele tá entregando. A gente só é um mensageiro de Deus, né? Sim. E ele usa todos nós. Sim. E até para viver esse propósito, eu tive que parar, né? Dar uma pausa na minha profissão e tal. Eu falei, meu Deus, e aí como que faz? Porque eu não ganho mal, né? E aí ele falou, descansa. Porque olha que eu vim até na hora que eu fui me arrumar, eu coloquei essa correntinha, eu segurando a bebê, e eu orei tanto pra usar essa veste de mãe, né? Então esse é o momento.
É o momento de eu viver as coisas de Deus, fazer as coisas para Deus. Há tempo para todas as coisas. Viver a minha Maternidade, que passa rápido. E aí o mais ele fará, né? Com certeza. A Bíblia fala, né? Há tempo de plantar, há tempo de colher. Há tempo de ficar quieto, há tempo de falar. Então há tempo para todas as coisas, né? A gente tem que estar sempre conectado com Deus e Ele vai nos mostrando o caminho dele. E esse teu novo trabalho, tá chegando já uns minutinhos para acabar, mas eu queria que tu contasse um pouco desse novo trabalho teu, né? Que tu é uma empreendedora. Eu digo que o nosso Papo na Fé aqui, a gente fala muito com as empreendedoras. Todas nós somos, né? Sim. Tem as empreendedoras da sua casa, da fé, no seu trabalho. Nós todas empreendemos todos os dias. Mas agora tu estava comentando que tu trocou de profissão. E o que tu está fazendo agora? Na verdade, assim, eu tenho uma formação acadêmica de administração com ênfase em marketing. Sou marqueteira há mais de 20 anos. Né? Sempre trabalhei em departamento comercial, em vendas e tudo. E aí hoje eu tô dando suporte pro Jefferson na parte de vendas, dos treinamentos dele, né? E também tive o privilégio também de ir lá na Casa Bless, né, dos nossos amigos, né, da Paula Fá e do Carlos, também dar alguns suporte, né, nessa parte comercial. Legal. Né? Então é algo que também eu amo fazer, eu faço com diplomacia, porque é algo que faz muitos anos que eu faço, tenho formação, né? Tá no teu sangue já. Então na hora que, pra mim é muito natural. Natural. Porque é um dom, né? Que Deus te deu. Então, é claro que pra mim é um desafio, né? Porque 15 anos fazendo expansão de franquias, trabalhando com... Porque eu nunca fiz marketing pras marcas, pra vender a franquia. Eu vendia BK, eu vendia marcas de renome, mas eles já tinham todo. Eu era o terceirizado. Né? Mas pra te ver como esse teu estudo não ficou em vão. Uma hora Deus ia resgatar e dizer, para esse tempo que eu te quero agora. Sim. Não era para aquele tempo lá atrás, era para agora. E a gente vai vivendo essas experiências, né? E o interessante, até um testemunho também pro pastor Fabinho, que em um dos treinamentos dele, ele comentou que o CNPJ dele não era convertido, né? E eu comecei a pensar, falei, meu Deus, mas a minha empresa, é só eu e Deus, né? Na verdade, eu tinha uma secretária. Ah, tu tá dizendo que quando ele falou no treinamento, que Deus falou com ele que ele tinha que converter CNPJs. E aí eu comecei, o que é isso, né? Comecei ninguém a questionar, entendia. Ninguém entendia. E aí foi desenvolvendo o treinamento e aí eu entendi. E eu fiz uma oração ousada para Deus. Eu falei, Senhor... Cuida o que pede. Exatamente. Cuida o que pede. E aí eu fiz uma oração ousada. Eu falei, Senhor, se nas marcas que eu represento eu não tiver voz para falar de Ti, então... E porque eu quero, aonde eu te pôr a planta dos meus pés, eu quero ter a oportunidade de falar de Ti. Independente para quem seja, pode ser uma pessoa aqui improvável. Exato. Mas, né, eu quero ter a oportunidade de onde eu estiver trabalhando, meu CNPJ seja... E o que ele fez? Ele fechou as portas, te tirou da zona de conforto, mas ele não te colocou num lugar que tu não ia saber o que estava fazendo. Claro que ele vai te capacitar para isso. Mas tu aprendeu lá atrás. Sim, e para cumprir o propósito dele, cumprir né? O propósito. Porque, na verdade, o nosso propósito, ele tem que estar alicerçado com as coisas de Deus. Alinhado e alicerçado com as coisas de Deus. Porque senão não flui. Não, e aí, tu pode pedir qualquer coisa. Mas se o que tu tá pedindo tá fora do propósito, Deus não vai te dar. Então, eu vejo Deus, assim 1000%. Porque, gente, aconteceu enchente, eu tive ofertas de trabalho. E não me deu paz de aceitar. Olha aí. E o Jefferson falou assim, amor, mas o salário é tanto. Eu falo, amor, mas não é. Esse não é o momento. Agora a gente tem que ver pra onde a gente vai, como que vai ser tudo. E Deus foi colocando tudo no seu lugar a seu tempo, né? Primeiro a casa, ele foi acomodando. Agora vocês já estão aqui confortáveis, seguros. Agora vai ser a parte profissional. E outra coisa que é muito importante, né? Deus nunca vai dar um trabalho pra nós se a gente não tiver tempo pra ele. Se aquele trabalho que ele tá te colocando não tem tempo pra ele, não foi ele que te deu. Não foi ele que te deu. E hoje eu posso falar com paz. Porque Deus é amor e paz. Exato. Então tudo que vem dele dá paz. E ele é um Deus de sim, sim, não, não. Quando surge dúvida, dobra o joelho e ora. Amém. Gente, tu não vai acreditar, mas tá chegando no finalzinho o nosso programa. Ele voa, né? Sim. Poderia ficar aqui conversando mais. Mas eu queria te agradecer
por esse nosso bate-papo. Foi muito bom. E é sempre bom falar das coisas de Deus. E meu programa está sempre aberto. Se sinta-se em casa e obrigada mais uma vez. Obrigada, eu que agradeço. Nosso programa está chegando no finalzinho. E eu quero lembrar vocês que todos os domingos, às 21h30, eu estou aqui na Masper TV. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Tchau, tchau!